começar saudando também a professora Ana Barros, que está aqui presente, professora coordenadora do curso. Gostaria também de começar saudando o nosso professor diretor, Dilson, que está aqui no campus Caruaru UFPE, assim como outras solenidades que estão aqui. Bom, dizer que esse momento é muito importante, né? A gratidão por esses momentos, por essas parcerias. Isso só faz com que a gente cada vez mais enfatize a nossa preocupação no processo de formação continuada dos nossos professores, docentes. Dizer que esse tipo de curso de extensão realmente ele só vem a agregar, o conhecimento é um poço sem fundo, né? Então é uma coisa que a gente começa e nunca ele acaba. Então realmente gratidão, inclusive eu estava comentando com a professora que queria muito ter participado, ter me inscrito nesse curso, mas no momento realmente não seria interessante, eu não conseguiria me dedicar, porque a gente precisa realmente entrar, se dedicar, aprender, né, compartilhar, é um compartilhamento de experiências, de aprendizado. Então, não mais, para não me prolongar, vou chamar a professora, que já se encontra aqui ao meu lado, para que a gente possa chamar os demais e dar continuidade a essa aula inaugural. Desde já, muito obrigado, professora Ana Barros, vem para cá. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Nós temos 3 polos, que é o polo Recife, o polo Caruaru e o polo Nazaré da Mata. Depois eu vou falar do curso para vocês, mas eu queria convidar o diretor do centro acadêmico, Dilson, para dar uma palavrinha também, porque ele foi extremamente importante. A gente chegou até aqui, mas você não imagina a burocracia estatal. Né? O quanto eu tive que tirar ele da cama, acordar ele no final de semana, para que ele assinasse o documento, porque é uma burocracia imensa para a gente dar conta dessa questão. Primeiramente, boa tarde a todos e todas, o nosso secretário, né, toda a equipe de secretários executivos que tem sido parceiro da Universidade Federal de Pernambuco, no nosso campus. E, assim, dizer que é muito bom a gente ver a universidade cumprindo o seu papel. A universidade não tem fim em si própria, a universidade não é um locus de formação isolado do contexto. A gente precisa o tempo todo estar exercitando esse tipo de atividade que permite à universidade construir a sua vocação de gerar desenvolvimento e formação de qualidade para a cidade. Então, Ana, eu só tenho a parabenizar e agradecer. Ana e Tânia são 2 professoras assim que desde sempre a gente tem admiração, não só pela competência profissional, mas pelo engajamento, pela militância em prol da educação. Então isso é importante dizer. E a gente precisa muito disso, sabe? Porque isso dá um trabalho tão grande que eu digo assim, só gente teimosa que se propõe a fazer esse tipo de coisa. E eu fico muito feliz que no nosso campo tem muita gente teimoso que não esperou ter as condições ideais para ter mestrado, doutorado. E hoje a gente tem 8 cursos de mestrado, temos doutorado aqui no interior. A gente tem um monte de gente teimosa, sabe? Que também não esperou as condições ideais. A gente tem cursos importantíssimos como o Intercultural Indígena e agora, daqui a alguns dias, a gente inaugurando o Intercultural Quilombola. Então, assim, eu acho que isso tem muito a ver com a vocação do nosso povo do interior, com a vocação do povo aqui do Agreste, que é de buscar fazer as coisas acontecer mesmo enquanto o momento às vezes não é favorável, sabe? E a gente começa com esse bocadinho de coisa pequena, no final das contas a gente acaba fazendo um negócio muito grande. Porque hoje a gente está completando 18 anos de existência aqui em Caruaru e região, e assim, tipo, quando a gente para refletir o que é o CA nesses 18 anos, é absurdo. Tanto de profissionais de alta qualidade formados, nossos professores formados lá, também conseguiram ter êxito nesses concursos. E sem falar, assim, tipo, o potencial que a gente tem agora de formação de pós-graduação. Porque imagina, antigamente, até um tempo muito recente atrás, para você fazer um mestrado, você tem que ir para Recife. E às vezes fazer um mestrado 2 anos já é penoso. Imagina o tanto de gente que fez esse trajeto de, em 2 anos, fazer sacrifício para sair com uma pós-graduação. Aí demora 5, 10 anos, porque sair para fazer 4 anos do doutorado é muito mais complicado do que sair do mestrado. Hoje a gente tem doutorado aqui. Então, assim, gente, quando a gente pensa nessa questão dos 18 anos, a gente pensa também o seguinte: quais são os desafios que a gente tem para os próximos anos que vêm? A gente olha para tudo que foi feito, a gente tem que refletir. Já está bom do jeito que está?
A gente pode ficar agora tranquilo, continuando nas nossas aulas, fazer o que a gente já faz e aprender a fazer, né, Tânia? Ou a gente tem que começar a nos desafiar mais. Quais são os desafios que tem hoje, né? A gente tem um curso muito grande, a gente tem uma formação muito grande lá, mas precisamos dialogar mais com as instituições, dialogar, fazer esse tipo de parceria. E a gente não faz isso sozinho, a gente faz com esse engajamento dos profissionais, mas também das instituições. Eu agradeço muito que a Secretaria tem sido uma parceira fundamental nisso, e eu digo a vocês, a Universidade está de portas abertas. Quem não conhece ainda o campo da Universidade Federal de Pernambuco, a gente deixa aqui o convite especial para estar lá nos visitando, e também afirma aqui o compromisso de que até o último dia da nossa gestão a gente vai estar continuamente lutando para fazer o CEA do tamanho que vocês aqui merecem. Esse é o nosso compromisso. Muito obrigado, parabéns e sucesso. Bom, gente, queria muito agradecer a você, Caio, e agradecer a Aline, eu poderia deixar de citar, porque vocês dois têm conduzido a educação da cidade por uma outra perspectiva. Nós somos militantes da área da educação, tanto eu como Tânia, e eu me oponho drasticamente a uma educação que não tenha o professor como o princípio, o meio e junto com os alunos. Ou seja, professores e alunos são princípio, meio e fim. Não se pode pensar o aluno sem pensar o professor. Eu acho que vocês têm feito um trabalho muito interessante. E eu quis muito que a gente começasse por aqui, porque essa casa tem um sentido muito especial. Para a maioria de nós aqui que fomos formados pela FAFUN, né? Esse espaço aqui, ele tem memória, ele tem história. E a gente vai começar, eu vou apresentar um pouco o curso, vou fazer com vocês um momento que a gente tem no Laboratório de História e Geografia da UFPE, que a gente vai reconhecendo os profissionais que contribuíram para a formação continuada, que contribuíram para a formação de professores, e a gente homenageia, tá? Então, pode colocar o outro para apresentar o curso, o outro, bem a apresentação, é bem curtinha, depois eu passo para a Tânia trazer as datas em que vão acontecer. Nosso curso é semipresencial, os professores têm total liberdade de negociação dos espaços com os alunos, eles têm total liberdade de cátedra, mas a ideia é que a gente trabalhe dentro dos pontos que a Secadi nos orientou. Então vamos fazer a homenagem, gente. Veja, o Laboratório de História e Geografia, o Centro de História e Geografia, tem como objetivo trabalhar a metodologia do ensino da história e da geografia com os nossos alunos. E uma das coisas que para nós é de fundamental importância é a formação do professor, né? E esse mês a gente pensou, quem a gente poderia homenagear em Caruaru esse mês? A gente pensou que a pessoa homenageada, ela tem uma história muito ligada à história de Caruaru, e principalmente a primeira proposta de formação dentro do método Paulo Freire, o primeiro projeto de alfabetização popular que envolvia a comunidade, o povo ensina, o FASLE através o projeto FASLE a partir do método Paulo Freire. O método Paulo Freire foi trabalhado em Caruaru ainda quando nós vivíamos na ditadura militar. Isso é uma coisa muito interessante. Uma outra questão, o primeiro plano de cargos e carreiras que nós tivemos em Caruaru. A nossa homenageada de hoje é a professora Socorro Rabelo, Maria de Socorro Rabelo. Porque a gente entrega, não é, o certificado do Laboratório de História e Geografia da nossa instituição. Professora Maria do Socorro Rabelo Vasconcelos, recebe essa homenagem pelo reconhecimento do trabalho de formação continuada e alfabetização através do método Paulo Freire, deixando marcas inesquecíveis na educação do município de Caruaru. Seu legado viverá para sempre, sendo fonte de inspiração para todos. Tem um momento na vida da gente que acho que depois de mais nunca essa casa
esteve presente desde o início da Faculdade de Filosofia. Não funcionava aqui, mas era meu irmão, professor Rabelo, Demóstenes. Fiz curso aqui, fui ligada a Dom Augusto muitos anos, até porque eu comecei meu trabalho de educação, com a participação do Augusto, com a fundação do Movimento de Educação de Base, que era da CPB, que era escola pelo rádio. Era aquela preocupação dos anos 60, 61, já com a pobreza, não era discriminado naquela época, era os pobres mesmo, e a igreja se preocupou muito naquela época. Foi muito interessante esse período, muito rico. Então houve a fundação desse movimento do MEB, Movimento de Educação de Base, e na nossa formação, naquela época, nós tivemos assim, Paulo Freire, que era ligado a Dom Helder, e estava sendo formado também o Movimento de Educação de Base na Arquidiocese de Ouro de Recife. Então juntou muita coisa hoje, viu, Ana? Para me mencionar e dizer para o Só esqueci de dizer, eu decidi trazer você hoje, porque nesse lugar aqui, Paulo Freire esteve a primeira vez que veio, a primeira e única vez que veio em Caruaru, ele veio para Fafica porque Socorro Rabelo disse. Olha, interessante essa informação continuada que o secretário falou. Olha, naquela época, não é brincadeira, a gente já aprendeu que era possível, necessário. Nenhum professor, nenhum aluno teria que ter essa educação, essa formação continuada. Eu aprendi isso em 62. Estou muito emocionada. É muita coisa, gente. Eu só tenho que agradecer a Ana. Inclusive, assim, na época, o secretário, quando passei, eu tive uma preocupação, chamei de doutorado, de mestrado, que a gente não tinha nem sonhado em Caruaru, isso aqui. Então, nós mandamos, na época, para a Câmara, e foi aprovado que o professor do município ia sair, fazer seu mestrado, fazer seu doutorado e ficar percebendo o salário. E com a alegria minha, foi a primeira. Então é muita coisa. Minha família foi ligada à educação, a estudo, não dava valor a nada. Meu pai, um sertanejo cito, mas não dava valor dinheiro nem ninguém. Ele só que gostava de professor, a gente tinha que ser professora. Tinha que ser. Então, tudo isso hoje só tem que agradecer a Ana, a vocês, e dizer que sou uma pessoa feliz. Eu acredito realmente que nenhum mundo, nem cidade, nem nada se transforma, nem melhora sem a educação, sem a formação constante. Nenhum país do mundo passou por isso, a não ser através da educação, do ensino, né? E esse ensino, o professor já sabe, não para. O Paulo Freire foi um mestre, tem poucos contatos, logo não foi logo depois, né? Foi de 62. Mas tivemos a orientação dele junto com todo Pernambuco que plantou o MEB, o Movimento de Educação de Base. Muito obrigada, Aninha. E tudo de bom para vocês todos aqui. Eu vou fazer uma leitura rápida. Depois vou chamar Sóstenes, que ele vai homenagear você com uma música para a gente cantar para você. Não é, Sóstenes? Eu vou tocar. Não, você vai tocar e a gente acompanha você cantando. Gente, boa tarde mais uma vez a todos e todas. Que honra poder estar aqui neste momento, neste espaço, nesse locus existencial, onde nasceram tantos educadores e educadoras. E ainda persiste, né? Temos hoje aqui a Secretaria de Educação, né, secretário? Parabéns pelo trabalho, parabéns, inclusive, pela escolha do espaço. Mas continua sendo aqui para a gente a Fafica, a nossa referência de formação em filosofia. E não foi diferente com a minha tia, mãe, madrinha e avó. Ela criou minha mãe, ela me criou, ela criou meu filho, que está aqui presente, e vai criar os netos pelo jeito. E que assim seja, então. Que Socorro, Maria de Socorro Rabelo de Vasconcelos Oliveira, ela nasceu no dia 15 de junho, mês de São João, 1940, lá no sertão do Pajeú, do Paretama, o berço da poesia. É filha de Antônio Gomes e Quitéria, teve 14 irmãos e irmãs. Cursou o ensino fundamental lá, em Tuparetama, em São José, e também em Serra Talhada. O ensino médio magistério ela cursou aqui em Caruaru, na Escola Santo Inês,
e chegou aqui em 1959. Em Caruaru, ela fixou residência e cursou ensino superior. Adivinha onde? Aqui, na FAFICA. Fez especialização em preparação para docentes e recursos humanos através do Ministério da Educação. Em 1984, casou-se com o então ator e diretor de teatro, presidente da Fundação de Cultura de Caruaru, meu tio José Leandro de Oliveira Filho, e ficou viúva dele em 1995. Iniciou suas atividades profissionais como professora no Colégio Cônego Torres, ainda lá em Serra Talhada. Em 1962, tempos difíceis, desenvolveu trabalhos voluntários, atuando com turmas de alfabetização de crianças no bairro Riachão, junto à diocese que tinha à frente o bispo Dom Augusto, conforme ela falou aqui. Em 1963, trabalhou no MEB, Movimento de Educação de Base, um programa da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O programa era de educação de adultos, à distância, através da escola radiofônica. E em Caruaru era coordenado pelo bispo Dom Augusto. Em 1966, ela iniciou os trabalhos como professora e supervisora na Escola Estadual Padre Zacarias Tavares, onde deixou um legado, muitos alunos que a gente encontra. Seu trabalho de destaque culminou com um convite para atuar como secretária de Educação do município de Caruaru, nas décadas de 80 e 90, de 83 a 90, depois de 93 a 96. Durante a sua gestão, ela realizou trabalhos de valorização do magistério, como, por exemplo, as formações continuadas, o desenvolvimento do plano de carreiras, o Estatuto do Magistério, a efetivação de concurso público e a habilitação de docentes leigos através de um programa chamado LOGOS, do Ministério da Educação, que diplomava os docentes leigos para que ficassem aptos ao ensino primário no Brasil e em Portugal, dirimindo o quadro de professores leigos e, a partir de construções planejadas, fez a expansão das estruturas de ensino, extinguindo o funcionamento das escolas nas residências dos professores. Implantou o programa de educação de jovens e adultos, EJA, o FAZ-LEI, tendo em vista o alto índice de analfabetismo no município, que chegava a mais de 50% na época. Esse programa, ele seguiu um método baseado na filosofia e na metodologia de Paulo Freire. Para aumentar a abrangência, a divulgação e ampliar a participação voluntária da população, ela criou o projeto O Povo Ensina, chegando a constituir 200 espaços educacionais na comunidade, além das escolas já existentes. Implementou a pré-escola, implantou creches públicas, fundou o Conselho Tutelar do município de Caruaru, criou o grupo de teatro da Secretaria de Educação, implantou o projeto Recriança, que ofertava atividades de iniciação profissional, alfabetização, alimentação, atividades de cultura, esporte e lazer para as crianças e os adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Foi presidente do Conselho de Direitos das Crianças e dos Adolescentes de Caruaru e vice-presidenta da UNDIME, a União de Dirigentes Municipais de Educação de Pernambuco. Atuou como gerente do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, em Garanhuns, de 97 até 2004, o ano este em que retornou para cá, aposentou-se e vive os dias atuais engajada politicamente, não larga a educação por nada, cuida da família, ambientalista, descobriu-se defensora, dos indígenas, da nossa cultura indígena, e para nós um grande orgulho estar aqui. Como ela mesma diz, não teria feito nada se não fosse toda a equipe que com ela estava, se não fosse o apoio dos gestores e gestoras. Reconhece a participação popular em cada decisão e iniciativa. Sozinha, ela não teria feito nada. Ela faz questão de ressaltar isso. E Socorro, que honra, que orgulho poder falar sobre a senhora, viu? Ah, Raquel, vem declamar a poesia e ele no violão. Que prazer, que honra estar aqui, viu? Flor do viver. No sorriso se forma bela flor, é pureza exalando bem querer. Folha doce orvalhando paz, amor.
vida com louvor, o teu pólen tem a cor do saber. Sem espinhos, não causa qualquer dor, no jardim é reflexo do viver. Cada pétala é fonte de alegria, que no vento transborda maestria, ofertando a formosa criação. O teu caule, madeira de bondade, tem a força viril da humildade, e a justiça sempre foi teu brasão. Um cheiro que exaltou, honra ser sua sobrinha, poder dar a ela todos os saberes. Desse projeto, que a gente possa, paralelamente, a formar os sujeitos para essa vida plena, não é? Para oportunidades, para sonhar, porque a educação faz a gente sonhar. Todos nós aqui que passamos pela educação sonhamos em caminhar e continuamos sonhando, não é? Pelo socorro. E a ideia é exatamente essa: orientar os professores, dando subsídios mesmo dentro da legislação e dentro das temáticas identitárias, que são de fundamental importância para a gente discutir. Pode passar. Então, o objetivo geral do projeto é desenvolver curso de formação continuada em educação e direitos humanos aos profissionais da educação básica, professores, coordenadores pedagógicos e gestores da rede pública de ensino, a fim de subsidiar a construção de uma cultura de direitos humanos na educação básica. Pode passar. Bom, os objetivos específicos são incentivar a promoção do ensino com o conhecimento e a prática dos direitos humanos na educação básica, subsidiar a elaboração de diagnóstico da realidade escolar e a elaboração de planos de ação de educação e direitos humanos das escolas articulados com os projetos pedagógicos e de caráter interdisciplinar, colaborar no desenvolvimento de valores e no fortalecimento de atitudes e posicionamentos que respeitam os direitos humanos, a democracia, a igualdade, o desenvolvimento socioambiental e as diversidades. Pode passar. Essa proposta ela não foi uma criação nossa, né? Nós participamos de uma disputa nacional para concorrer a oferecer esse curso. A origem da proposta é um curso que insere-se nas ações previstas na Política de Educação e Direitos Humanos, desenvolvido pela Coordenação de Políticas Educacionais em Direitos Humanos, o CGDH, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, SECADI, do Ministério da Educação, MEC, para a implementação das Diretrizes Nacionais para a Educação e Direitos Humanos. Ou seja, nós temos as diretrizes nacionais para os direitos para a educação básica, direcionados para a educação básica, e nós não temos visto concretamente essas discussões contempladas nos grandes ambientes pedagógicos. Ou seja, nós temos um país que vive um momento terrível de discurso de ódio,
do crescimento das divergências políticas, mas principalmente um crescimento muito grande das falas violentas e vão de encontro à ideia da cultura da não-violência, a linguagem da não-violência. Então a gente precisa entender a pluralidade que é esse país e a importância que nós temos de dialogar com todos. Por exemplo, eu e Socorro já tivemos embates sindicais, mas era proposta, nunca foi a pessoa. Não é? Nunca é a pessoa, é a ideia que a gente vai discutir. Então a gente precisa entender que no campo da democracia a divergência é fundamental. A gente só cresce reconhecendo a divergência. Alguém divergindo de mim ou de você, não está nos atacando, apenas está apresentando a sua opinião. Nós podemos apresentar a opinião ao outro sem nenhum tipo de linguagem agressiva e violenta. Então a ideia desse curso é que a gente possa também estar trazendo, além das discussões essenciais hoje da educação básica, mas também caminhos para que os professores possam, de forma transdisciplinar, trabalhar a educação em direitos humanos. Bom, o curso é semipresencial, vão ocorrer esses momentos aqui, claro, no espaço menor, em que os professores vão estar trabalhando com os inscritos, né, os cursistas, mas a maior parte do curso ele ocorre de forma remota. Inicialmente, se a plataforma AVA não tiver instalada, imediatamente os professores já podem também trabalhar pelo Google Meet. Nós fizemos isso com a Secretaria de Direitos Humanos durante a pandemia, mas nós acabamos não vendo o e-book sendo distribuído na rede. Então, nós fizemos um e-book lindo, que são Vozes das Juventudes Caruaruenses sobre a pandemia. Então, alunos de várias escolas do município participaram, jovens da cidade, eles têm uma riqueza muito grande, que esses jovens sentiram durante a pandemia. Nós víamos os doentes, nós víamos o sofrimento dos adultos, mas os adolescentes, os jovens, que ficaram trancados no momento em que a exigência da adolescência, o desejo de conhecer, os prendia em casa. Né? Então, eu gosto muito dessa produção feita pelos agentes que vivenciam as situações. E o final do curso, ele ocorre não no TCC, porque a gente não quer cansar os professores. A ideia são metodologias ativas, vai trabalhar com música, vai trabalhar com poesia, vai trabalhar com documentário, vai ter o texto, claro, de orientação, mas o curso termina com os banners que serão produzidos a gente era a 7ª disciplina, mas a gente botou agora para a 6ª, para dar tempo, né? Enquanto estava acontecendo a 7ª disciplina, dá tempo de produzir. Então a gente vai fazer uma exposição aqui dos banners que são propostas de intervenção pedagógica desses professores na área de educação e direitos humanos. Eu acho que só pode passar. Pode fechar isso. Eu chamo Tânia, e Tânia vai ler, vai mostrar, falar do cronograma. Eita! Seguindo a mística, né, dizer que é uma alegria estar aqui, é uma maneira de potenciar tudo que já foi trazido, né? Eu encontrei Caruaru com essa casa, todo mundo sabe que eu sou chorona, né? Mas chorar faz parte. É uma maneira de você... A gente tem várias maneiras de colocar para fora o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente deseja, né? Pode ser pela boca, pode ser pelos olhos, né? Então, chorar é poesia, né, Raquel? E aí eu me encontrei com Caruaru há 25 anos atrás, pela Fafita, né? No Delma Evangelho. Quando ela me trouxe para fazer uma entrevista, para ser professora aqui, nesse que estava saindo, e aí eu disse para ela, olha, eu vou, mas eu morro de medo de subir a serra. E aí com ela eu perdi medo, né? Com ela e com todo mundo que eu fui encontrando aqui, que foi se alargando, né, nessa saborosa dança de encontrar vinculações humanas, que é uma das coisas que a gente vai fazer de maneira muito saborosa ao pensar e viver direitos humanos, educação e direitos humanos. Então, reencontrar
né, a FAFICA nesse momento, eu posso ousar dizer que é um marcador de direitos humanos. Então, a Candor estava estudando esses dias e ela dizia que não é... Exatamente, adoro o balãozinho que chega, né? A gente viveu nessa FAFICA a formação dos professores e professoras que atuariam na rede, na formação dos jovens, das crianças, jovens, adultos e idosos, né? E agora a gente tem nela a Secretaria de Educação. A gente tem do lado aqui, né, uma escola onde são formadas as crianças. Então, reencontrar o lugar, né, para mim isso é parte do que Freire me ensinou de encontrar o inédito viável, né? E aí, não vou passar muito tempo falando sobre essa delícia que é estar aqui, né? O movimento, e aí dizer que, em nome do secretário e da homenageada, eu saúdo todas as pessoas que estão aqui presentes, né? E quando a Aninha propõe alguma coisa para a gente construir, eu costumo dizer que não é um convite, é uma convocação, né? E como eu sempre sou convocada para fazer minhas militâncias, lutas e ativismos para e com a educação, então vamos embora sem andar, né? E aí, para apresentar rapidamente um curso que vai se esparramar de agosto até dezembro, né? Ele vai fazer esse movimento de esparramar-se diante desses meses. Eu queria começar com uma poesia, né? É muito ousadia depois de Raquel Rabelo, mas em tempos que a gente estava um dia desse ali no Alto do Moura conversando sobre Galdino, né? E aí, isso também é conhecer e reconhecer a educação e direitos humanos, porque não existem saberes inferiores nem saberes superiores. Existem saberes diferentes, que são produzidos em lugares diferentes, por pessoas diferentes, com culturas diferentes. E a Candor fala exatamente que não é sobre educação e direitos humanos, é em educação e direitos humanos, é com educação e direitos humanos. Então, por isso que quando a Ana diz que o curso ele vai ter momentos de estudo, de leitura, como vocês vão ver aqui pelo nome das disciplinas, de fundamentação, mas é nessa perspectiva do que a gente constrói em cima, né? Quando a gente investe na fundação de um prédio de 30, 40, 50 andares, a gente tem uma intenção com essa fundação, vai para só Deus. E é preciso ter muito zelo com ela. Mas, sobretudo, quando a Ana diz assim, vai ser com música, com poesia, com documentário, é porque a formação em direitos humanos, ela não pode se dar só sobre direitos humanos. Não pode ser um diálogo unilateral. Ele tem que ser bionívoco. E ele tem que vir em formas diversas das suas metodologias. E aí, o Galdino, justamente ele, né, na sua maneira de escrever nas suas peças, de escrever na sua poesia, ele diz que se cria assim, né? Quem cria tem que dormir. Pensar bem no passado, de tudo ser bem lembrado, girar o juízo como louco, ter a voz como um pouco, ter o corpo em energia, ler o escudo do dia, conservar uma oração, fazer sua oração ao Deus da poesia. Deve dormir muito cedo, muito mais cedo acordar, muito mais tarde sonhar, muito afoito e menos medo, muito honesto, um segredo, muito menos guardar, muito mais revelar para ter mais soberania, muita poucas covardia, não dormir para sonhar. Mexe, Manuel. E é assim, nessa perspectiva suculenta e saborosa que a gente deseja vivenciar esse curso, né? Ele vai começar no dia 30 de agosto com a professora Ana Barros, falando sobre essa organização interna, né? Era 22, era dia 30, a gente veio para cá. Então, ele vai ter a primeira disciplina, né, que vai acontecer entre agosto e setembro, que é sempre nas sextas e sábados, como ela já colocou. A gente começa com a disciplina de Direitos Humanos, Concepção e Histórico, né, que a professora Duarte, entre outras, junto com ela, vai caminhar nessa cirandança. Educação e Direitos Humanos, Conceituação, História e Política Pública, que vai ser um desafio na Aprender Ciência comigo.
A terceira disciplina, que é Escola, Proteção e Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, que vai, prosear ali com a Elizabeth Cristina. A quarta disciplina, que é Disciplina, Escola, Violência, Mediação de Conflito e Paz, que vocês vão escutar um pouco mais ainda hoje nessa abertura com a professora Ana Barros. Essa disciplina vai ser com Fernando da Silva Cardoso. A quinta disciplina vai ser Direitos Humanos e Diversidade na Escola, Gênero, Raça e Classe, com a professora Maria do Carmo, que eu registro aqui presente. A sexta disciplina é o Projeto de Ação Educacional em Direitos Humanos, que vai ser trabalhado numa dupla bem prazerosa, que é o Dene Elísio e a professora Delba Evanei, que eu não preciso nem dizer quem é. Sim, então, é uma prazerosa triuna prendescência, né? Tem outro nome aqui atrás, e ela ali olhando para mim, olhando para ela, e ela me mirando como quer dizer assim, oxe, pirou, não vai dizer que eu estou aqui não, né? Ela está aqui, inclusive presente. Vai ter a disciplina que discute didática da educação e direitos humanos, que vai ser com a Risonete Rodrigues e a Ana Barros, e o encerramento que ela já foi dando aqui, um aperitivo, que vai ter uma equipe mais larga, que vai falar dos projetos, enfim. Isso é só uma minuta, né, para ir deixando o aperitivo, o desejo e o deleite, né? E como eu gosto de começar e findar com poesia, né? Essa é bem menorzinha. A pessoa treme mesmo, porque faz parte do processo de reencontro desse lugar. Eu estou bem mexida, do secretário. E aí eu termino com a Coronina. Deixa eu conseguir, né? Quando ela diz assim, é que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, e mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Chega.